Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Lenária Sandoval, um caso que ocorreu aqui no Brasil, mais especificamente no estado de Minas Gerais no ano de 2013. Antes de mais nada, eu peço para vocês que, se gostarem do meu conteúdo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A cidade de Campos Altos, localizada no estado de Minas Gerais, é uma cidade pequena, tranquila e agradável, que conta com um pouco mais de 14 mil habitantes. E essa cidade foi cenário de um crime que se tornou mundialmente conhecido. No dia 4 de dezembro de 2013, Lenária Aparecida Pereira Sandoval, que tinha 20 anos na época, acompanhou a sua amiga, chamada Juliana Aparecida de Moraes, que trabalhava como garota de programa, até o quilômetro 596 da BR-262. Em um determinado momento da noite, um cliente chamado José Ribeiro de Lima, de 66 anos, teria combinado um programa com Juliana no valor de R$ 100. No entanto, os dois meio que acabaram se desentendendo a respeito do valor final desse programa, e José teria dito que não pagaria mais que R$ 50. Com isso, tanto Lenária quanto Juliana ficaram furiosas e, segundo fontes, as duas entraram em luta corporal com um homem e, na sequência, elas pegaram uma corda, enrolaram no pescoço dele e tiraram a sua vida. Após se certificarem que José já estava sem vida, elas moveram o corpo dele para outro local e atearam fogo. Na sequência, elas pegaram o carro dele, uma Fiat Strada, e fugiram. Quando o corpo de José foi encontrado, a notícia se espalhou rapidamente pela pequena cidade de Campos Altos e, posteriormente, por toda a região. Não é comum esse tipo de coisa acontecer por lá, então os moradores locais ficaram muito assustados e apreensivos. O caso ganhou ainda mais repercussão depois que foi divulgado que a vítima era pai de José Humberto Ribeiro, prefeito de uma pequena cidade chamada Santa Rosa da Serra, também localizada no estado de Minas Gerais. Mas o caso não se tornou mundialmente conhecido por conta dessas informações que eu passei aqui não. Foi por conta de outra coisa que, mais pra frente, vocês vão saber o porquê. Alguns dias depois, Lenária e Juliana foram localizadas e presas pela polícia como as principais suspeitas do crime. Inicialmente, Lenária confessou o crime, mas deu 3 versões diferentes de como tudo teria acontecido. Já Juliana disse que era inocente e que não teve participação direta no caso, dando a entender que Lenária havia feito tudo sozinha. Após a polícia colher o depoimento das duas, elas foram liberadas para responder em liberdade, enquanto as autoridades apuravam o caso. Isso teria deixado algumas pessoas que acompanhavam o caso indignadas, ainda mais pelo fato que Lenária havia confessado o crime e mesmo assim ela foi liberada. O tempo foi passando e as investigações a respeito do crime caminhavam a passos de tartaruga. Até que em dezembro de 2015, Lenária se mudou para os Estados Unidos, algo que ela não poderia fazer, já que estava sendo investigada por um crime grave, e com isso ela foi dada como foragida. Nos Estados Unidos, Lenária se estabeleceu no estado de Massachusetts, mais especificamente na cidade de Quincy, uma cidade localizada aos arredores de Boston, onde ela passou a trabalhar em uma pizzaria. Ela, inclusive, em abril de 2021, se casou com um homem que é cidadão americano, mas apesar disso, ela mantinha um relacionamento paralelo com uma mulher que eu não encontrei se também é cidadã americana ou não. De qualquer modo, em suas redes sociais que eram mantidas abertas, Lenária postava fotos com essa mulher e declarava todo o seu amor por ela. Para deixar bem claro aqui, várias reportagens dizem que muitas pessoas que acompanhavam o caso sabiam do paradeiro de Lenária. Tanto que a maioria dos amigos e conhecidos dela nos Estados Unidos sabiam do crime que ela havia cometido no Brasil, mas tinham receio de denunciá-la, pois temiam que ela descobrisse e fizesse algo contra eles. Mesmo sendo procurada por um crime no Brasil, Lenária retornou para cá em julho de 2021,
onde acabou ficando por algumas semanas e agiu como se nada tivesse acontecido. Não é especificado qual cidade ela teria ficado, mas ao que tudo indica nas reportagens, foi Campos Altos, a mesma cidade do crime, já que ela teria sido reconhecida por várias pessoas no local. Segundo algumas testemunhas, Lenária alugou um carro e dirigiu por toda a cidade, bem à vista de todos. Ela também participou de festas, foi a bares e agia do jeito que bem entendia, e não parecia nem um pouco arrependida. Nesta mesma época, enquanto estava no Brasil, Lenária foi notificada pessoalmente pelas autoridades que o seu julgamento estava marcado. Ela assinou essa notificação, mas mesmo assim, de acordo com o relatório da Polícia Federal, Lenária deixou o Brasil e voltou para os Estados Unidos no dia 28 de julho de 2021, poucos dias após ela ter assinado a notificação sobre o seu julgamento. Bom, eu não encontrei informações do porquê as autoridades brasileiras não apreenderam assim que ela pôs os pés no Brasil, já que, de acordo com fontes, ela era dada como foragida. Em 21 de setembro de 2021, se deu início ao julgamento de Lenária Aparecida Pereira Sandoval. E, obviamente, ela não compareceu ao tribunal, já que ela estava nos Estados Unidos. O juiz do caso, antes de proferir a sentença de condenação, afirmou que Lenária tinha o direito de não comparecer perante o tribunal do júri, diante do direito constitucional ao silêncio, mas que para isso era necessário ela ter um endereço fixo facilmente identificado, algo que ela não tinha, já que morava no exterior. Mesmo assim, Lenária foi considerada culpada de todas as acusações, que incluíam, além dela ter tirado a vida de José Ribeiro de Lima, roubo, devido ter pego o veículo da vítima para fugir, e também destruição do corpo, já que ela ateou fogo nele. Já a amiga de Lenária, Juliana Aparecida de Moraes, que também foi julgada no mesmo dia, foi considerada inocente. O júri chegou ao veredito de que ela não participou ativamente no crime, e dessa forma, todas as acusações que ela respondia foram retiradas. Lenária foi condenada a uma pena de 15 anos de reclusão e mais 2 anos por agravantes, totalizando uma condenação de 17 anos. No mesmo dia do seu julgamento, as autoridades assinaram um mandado de prisão contra ela, e ela, novamente, passou a ser considerada foragida pela justiça brasileira. Ainda no mês de setembro, o nome de Lenária foi incluído na difusão vermelha da Interpol e uma ordem de captura em seu nome foi emitido, a descrevendo como perigosa e violenta. Lenária foi para os Estados Unidos acreditando que se conseguisse obter o Green Card, ela estaria impune dos crimes que ela cometeu no Brasil. Ela havia solicitado o Green Card assim que se casou com um americano em abril de 2021. Contudo, as autoridades de imigração dos Estados Unidos descobriram que ela escondeu o fato de que estava respondendo por um crime grave aqui no país. E desse modo, ela foi acusada de fraudar documentos e de ter violado os termos da mudança do seu status de imigração. Por ela ter omitido que respondia por um crime grave, ela foi colocada em uma lista de deportação e o seu Green Card lhe foi negado. Depois que a Interpol emitiu o pedido de prisão dela sob um mandado criminal internacional, o Departamento de Imigração iniciou uma investigação e descobriu que ela estava localizada nos arredores de Boston, em Massachusetts. Uma operação foi realizada e no dia 27 de fevereiro de 2023, Lenária Aparecida Pereira Sandoval, com então 29 anos, foi presa na cidade de Quincy, no condado de Norfolk, aos arredores de Boston. Segundo o relatório do Departamento de Imigração, Lenária não reagiu e a prisão foi conduzida de forma pacífica. Essa prisão não só foi notícia nos Estados Unidos e no Brasil, mas como também em outros países das Américas, tornando assim, através das notícias, esse caso mundialmente conhecido. Na maioria dessas notícias que eram passadas ao público, falavam de uma brasileira que havia sido condenada por um crime grave em seu país de origem, e mesmo assim conseguiu enganar as autoridades na época e fugir para outro país. De acordo com as últimas notícias, atualmente, Lenária se encontra sob custódia do Departamento de Imigração, onde aguarda por uma audiência no tribunal que é responsável por imigrantes em situação irregular. Após isso, ela será deportada para o Brasil, para o estado de Minas Gerais,
onde deverá cumprir a sua pena de 17 anos de prisão. Bom, pessoal, então é isso. Eu sei que esse caso ficou pequeno, mas eu trouxe aqui para vocês todas as notícias que até o momento estão disponíveis ao público. Qualquer atualização dela, eu vou fazer uma postagem na minha comunidade do YouTube. No mais, é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.